Olá, bem-vindos de volta ao segundo episódio do Elefante na Sala. Hoje temos connosco aqui a Adelaide Ferreira. Olá, Adelaide, como está? Olá, tudo bem? Boa. Adelaide, teve uma carreira excepcional. Fale-nos sobre 2 ou 3 bendes que a tenham marcado. Bem, um dos momentos que mais me marcou foi quando fui cantar à Jugoslávia. Eu estava a cantar no palco e foi-me comunicado que estávamos em alerta laranja, a transitar para vermelho e a qualquer momento poderia vir um tiro do lado de lá da pequena serra, montanha, ou que se queira chamar, e quando saímos do palco tivemos que fugir imediatamente numa carrinha daquelas em que a gente nem se segura, porque não tem costas, não tem nada, e fugimos e fomos dormir e repousar para um local de refúgio italiano, e lá dormimos em camas de campanha e foi assim uma aventura extraordinária. Outro momento que foi muito marcante para mim foi o facto de eu ter iniciado um projeto com uma pessoa que muito estimo, que é o meu ex-marido, para um novo trabalho, porque me desafiou. E já tinha as letras todas feitas em finais de dezembro, princípios de janeiro. Já ainda conseguimos gravar maquetes para percepcionar o resultado. E quando eu estou muito entusiasmada em casa, super feliz a ouvir, entusiasmada, uau, isto é muito bom, eu estou a gostar disto, eu estou contente. Comecei a pensar, Adelaide, deixa de ouvir porque estás a ser um bocadinho nada masoquista, porque não tarda nada, não vais conseguir lançar. E não consegui, vão 2 anos e meio e eu ainda não editei o trabalho. É marcante. Esperemos que esteja para breve. Talvez. Eu não tenho assim muita vontade de continuar a ser cantora no sentido... Porque eu não gosto muito de ser figura pública. Não é isso que me move. E então eu gosto é de música. Portanto, se não for, só tenho pena pelos temas que são bons, gosto deles e acho que fazem sentido neste momento da vida. São temas que foram feitos, ainda não estávamos nesta situação dramática, para mim trágica que vivemos, mas eu sempre fui um bocado interveniente em todos os meus discos. Posso mencionar Amantes Imortais, O Realizador Está Louco, são tudo temas muito intervenientes do ponto de vista social e aqui não fugi à regra e são muito atuais, eu considero que são muito pertinentes e atuais para o sofrimento a que o povo tem vindo a ser submetido da 4 anos, 3 anos esta parte. Aliás, o povo português já sofre há muitos anos. Porque há 10 anos atrás, nós tivemos este ciclo fantástico, maravilhoso, que toda a gente já conhece, que é, primeiro uma pandemia, logo a seguir é seguida de uma guerra, o Iraque, para quem não se lembrar, e logo a seguir um grande descalabro económico. E agora, reparem bem, 10 anos depois, para quem tem a memória um bocadinho nada curta, estamos a viver a mesma etapazinha de um vírus. Estão a ver que giro este aqui. Este aqui era um bocadinho mais problemático porque fecharam-nos a todos em casa. Que horror. Depois a seguir veio logo uma guerra. Extraordinário, não é? Agora a guerra da Ucrânia. E logo de seguida uma crise que vem aí extraordinária económica. Meu Deus, nós consentimos tudo. Portanto, não é só o povo português, é o mundo inteiro que está submetido a uma repressão reiterada década a década, acho eu. Daqui a 10 anos temos outro, se não for antes. Já calculo que sim. Calculo que sim. Qual a razão para vermos tantas pessoas sem talento a se ingrar no mundo do espetáculo? Por exemplo, no passado, apenas cantores com boa voz é que chegavam longe. Hoje em dia isso modificou-se. Concorda? Não concordo, tenho que discordar porque a arte para mim é e será sempre a vanguarda do pensamento. E quando não for, a arte é puro entretenimento e eu nunca vi a arte como puro entretenimento. Eu sou uma pessoa que gosta de se cultivar, gosta de ler, gosta de ouvir boa música. Da minha inspiração é Roger Waters, que é um músico super interveniente no mundo e que está sempre do lado dos desfavorecidos. E eu considero que a arte é isso. Devo relembrar Zeca Afonso, não tinha uma grande voz, mas foi um músico extraordinário. Estou-me a arrepiar só de falar nisso, lamento, mas estou. Não vão agora gozar com a minha cara, não é? Estou-me a arrepiar porque de facto faz todo o sentido para mim que a música seja de facto o veicular das inquietações do povo. E José Mário Branco, José Afonso não tinham voz do outro mundo e a voz não, isto não é aos palmos, isto mete-se pela alma, pela consciência de cada um e eu prefiro muito mais ser reconhecida, se algum dia for, por uma pessoa que se inquietou com o mundo e tentou repercutir nas suas canções ideais, do que uma pessoa que tinha uma grande voz, que de facto por acaso até tinha, mas pronto, calhou. Certo. E acreditamos nós que está prestes a apresentar um novo álbum. Há alguma música, como falou ainda há pouco, que aborde o que se passou realmente nos últimos 2 anos?
É assim, só por realmente reiterando aquilo que falei há pouco, de facto, eu sempre fui muito interveniente quando eu refletia os meus sentimentos nas canções. Quando sou eu a escrever as letras. E de facto, estes temas que estão agora já gravados remetem ainda ao final de 2019, princípios de 2020. Portanto, apanhou-me depois a... Mas sim, fazem todo o sentido. Um dos temas tem um refrão que diz que só se é feliz com fé. E contesta o mundo, contesta a condição que os homens que detêm o poder, a condição para onde os homens arrastam o mundo, e contesta-os, e eu digo que eu tenho muitas saudades de ver o povo a sorrir, e que de facto nós deixamos de sorrir quando nos inundam e invadem com problemas a toda a hora, com desgraças, com... Todo um minuto na televisão. A todo instante, isto é demais, à vontade de... É a política do medo, temos que estar sempre com medo de alguma coisa. É assustador, eu acho incrível como é que as pessoas não reagem um pouquinho mais a isto. Um pouquinho. Não reagem um pouco mais a isto e de alguma forma expandem os seus sentimentos e refletem o seu medo de outra forma. Tipo, estou com medo, opá, não me chateiem mais, já chega de tanto medo. Pronto. Claro, claro. É isso. E considera que durante a pandemia os artistas foram devidamente apoiados pelo governo? Eu não fui. Eu nunca fui apoiada pelo governo por coisa nenhuma. Nunca, nem na gravidez, nem no parto, nem em coisa nenhuma. Portanto, eu estou habituada a ser muito, muito autossuficiente em relação ao poder, em relação ao governo. Trabalho que nem uma louca, sempre trabalhei, agora menos. Mas trabalhei sempre muito em prol do bem-estar dos que me estão mais próximos e não só, em prol do público, que eu gosto muito das pessoas, adoro pessoas. Considero que sim, deram-se umas molinhas, como agora, 125 euritos, não foi? Euritos! Agora, neste caso, é mesmo para dizer euritos, não é? Porque agora é tão são pequenino, eurinhos, não é tão pequenino, não é tão redutor daquilo que é a necessidade das pessoas. Enfim, é uma tristeza, é uma grande tristeza. O Estado não está, de facto, lamento dizê-lo, com toda a tristeza, porque gostaria que estivesse a 100%, nem sei se a 50% do lado dos desfavorecidos. Não está. Apesar de dizer que sim. Uhum. E no contexto, o que sentiu quando soube que o restaurante da Assembleia da República esteve a funcionar durante todo o tempo em que houve uma obrigação de encerramento total a restauração, bares, discotecas, concertos, espetáculos? Discriminação. Lá está. Eu, por acaso, estudei um pouquinho de história e lembro-me de uma parte da história. Estudei por inerência, porque tinha uma filha que precisava que a ajudasse a fazer um trabalho, porque eu nunca fui muito fã de história, mas depois acabei por ser. E foi à altura do Rococó. Na altura do Rococó, aquilo era uma loucura. Aquilo era tudo, enfim, era uma riqueza, uma opulência, e o povo lá fora com restinhos de pão. E é o que eu sinto agora. Eu sinto que agora isto tudo que nos estão a dar são aqueles restinhos de pão que no Rococó se dava às pessoas. E curiosamente a arte naquela altura deixou-se completamente tornar refém do poder. Como agora, por exemplo, os mídias também, nem todos, felizmente para nós, se estão também a deixar tornar reféns. Este é que é o grande problema, é quando as pessoas do poder ficam megalómanos e querem o mundo todo só para eles e não pensam que os outros também têm direito ao ar que respiram. E porque o que quer que seja que nos trouxe aqui, fez-nos iguais. Somos todos feitos de leite, de lama e de ar, como dizia uma peça de teatro que eu fiz um dia. Somos todos filhos de Deus, de leite. É uma peça brasileira de Alfredo Jarry, salvo erro. Somos todos filhos de Deus, de leite, de lama e de ar. Portanto, somos todos iguais, só que eles depois acham que são um bocadinho mais que nós, mas não são. E isto tem que mudar, não é? Pronto, é assim que eu sinto. Temos que fazer por isso. Claro que sim. Usa as redes sociais? Sou uma grande saloia. Uma grande saloia. Gosto mais de ler. Gosto muito de ler. Só que depois vim a descobrir, a seguir à pandemia, fui obrigada a valer-me das redes sociais para encontrar uma narrativa que não me deixasse louca, que não me enlouquecesse de todo. Diferente. Porque eu era também uma alienada das TVs. Mainstream media. Exatamente, mainstream media da TV, e estava ali a beber aquilo tudo e estava ali a alucinar, parecia que estava a injetar medo. Claro. Eu juro, até me deito aqui, lá vou eu ser vítima de qualquer coisa. De manhã à noite. Aquela senhora vai ter que me dar um bocadinho de, como é que se diz, de um royalty de qualquer coisa, porque eu dou muito programa. Estava ali a injetar medo, não é? Das TVs e não sei o quê, e de repente tive que recorrer às redes sociais. E entendi que agora os meus livros eram as redes sociais, e comecei a ler
tudo o que me parecia relevante para me aconchegar num nicho onde eu me sentisse, onde eu me sentisse protegida, onde eu me sentisse solidária com os outros não deslocada. E reciprocidade de sentimentos, não deslocada. E de facto consegui, encontrei o meu caminho e o meu caminho é aqui, é onde estou agora. E tem sofrido restrições nas redes sociais? Eu sofri de uma, mas depois ela também sofreu logo do mesmo problema. Ela bloqueava-me, eu bloqueia. Não, mas da rede social em si, por exemplo, ter posts bloqueados... Sim, claro. Eu cheguei a estar 3 meses bloqueada. Só porque dizia o que sentia. E eu não gosto que me calem. Se me calarem, tenho que me matar mesmo. Tranquilo. As árvores morrem de pé, eu não me importo de ser uma árvore, até gosto muito de árvores. E, portanto, bora lá. Eu então bloqueei esse Facebook horroroso que anda por aí. Certo. Bloqueado. Após a sua entrevista no programa do Gocha, a locutora de uma rádio que devia promover o respeito pelo ser humano devido à sua inspiração católica e porque pertencente ao Patriarcado de Lisboa e à Conferência Episcopal Portuguesa, mas que é conhecida por fazer bullying, provavelmente devido a algum recalcamento, atacou-a. Uma primeira questão sobre esta situação. Acha que essa locutora demonstrou total ignorância ao gozar com o tema Nova Ordem Mundial, sugerindo que o mesmo não existe? Isto mesmo depois de terem sido feitas palestras com governantes do nosso país e do mundo sobre este tema? Aconteceu-me desgraçadamente, lamentavelmente para a minha existência, cruzar-me com uma circunstância em que essa senhora estava ali a debitar as maiores atrocidades em relação a um cidadão do mundo. Entendi que aquilo não era para mim, não era uma narrativa que nem uma maneira de estar no mundo salutar. E porquê? E não sei, não vi nem vou ver o que quer que seja que essa senhora tenha dito a meu respeito, porque para mim eu gosto muito de utilizar o meu tempo com coisas produtivas, positivas e que me levem a lugares bons. E isso não é um sítio que me vá trazer coisas boas. E o que é que eu sinto em relação a pessoas que exercem essa postura perante cidadãos da sua terra, do seu Portugal? É que isso é uma espécie de bullying, não é? Consta. E como é que nós, cidadãos, conseguimos, aceitar que adultos façam bullying assim e que todos se riam muito agradavelmente, todos muito felizes, e que deem esse exemplo para as crianças. E depois vinhamos a ficar boquiabertos quando crianças vítimas desse bullying, que aprendem com estes adultos, com este tipo de adultos, com esta senhora, imagino, e depois levam crianças ao suicídio. Portanto, eu gostaria imenso que as pessoas parassem para pensar que, ao fazerem este tipo de disparatezinhos, que é fazerem humor grotesco, humor de alguma forma que não é produtivo, não acrescenta, antes pelo contrário diminui, que pensem que isso vai ser mimetizado depois pelas crianças nas escolas e que vai levar a grandes tragédias. Isso é o que eu tenho a dizer em relação... Crianças estas que têm acesso a este tipo de programas e ouvem este tipo de programas e este tipo de humor. Pois, e os filhos desta senhora, se é que os têm, imagino o que é que eles vão fazer nas escolas, não é? Olha, a minha mãe faz porque é giro. E os miúdos revêem-se muito nos adultos, não é? Nós temos que ser didáticos, temos que ser pedagógicos. Isto é antipedagogia e é muito feio e não gosto do que se acontece. Depois, em relação à nova ordem mundial, o que é que eu penso? Isso é negação. Achar que não existe nova ordem mundial ou nova ordem, o que quer que lhe queiram chamar. É nova ordem mundial mesmo. Mas pronto, acho que eles agora querem derivar um bocado para outro nome, que é nova ordem social ou o que for, não interessa. Isso faz parte da nova ordem mundial. Exatamente, pronto. Esta nova ordem mundial, segundo eu li, porque li muito, já vem de 1700. Portanto, é um plano que existe, porque se entendeu que o mundo tinha que ser sempre dominado pelo poder instituído, pelas pessoas que têm milhares e milhões e bilhões e trilhões de o que quer que seja, dólares, euros, o que for. E essas pessoas entendem que são o supra-sumo da sociedade e que devem, de facto, orientar as vidas dos cidadãos com quem coexistem. Ora, e isso é constantemente reiterado, portanto eles vão fazendo, isto é paulatinamente. Claro. Quando do Holocausto, não é? Existiu a necessidade de
enfim, de implementar uma nova ordem mundial. Daí que tenham ter havido a necessidade de, ao abrigo de Nuremberg, criar-se os direitos do cidadão, do homem, os direitos ao seu corpo, porque na altura foram cometidas as maiores atrocidades, desde médicos que entenderam por bem separar gêmeos que estavam colados ali com maior crueldade, siamesa, aliás, e outro tipo de experiências absolutamente atrozes. Pessoas essas que posteriormente foram gaseados, onde nós sabemos que foram gaseados, não é? Portanto, mortos. Na altura entendeu-se que isso foi uma coisa que nunca deveria acontecer, jamais deveria repetir-se no planeta, e criaram-se e fizeram-se essa Carta dos Direitos do Homem que existe até agora. Agora, nós estamos a viver outro momento muito complicado, porque novamente e paulatinamente e muito a parecer que é discreto, mas não é, porque nós estamos despertos para isso, eles querem retirar esses direitos que os homens passaram a ter, querem retirá-los, que é o direito à autodeterminação, o direito ao seu corpo e à decisão sobre o seu corpo, e o direito ao trabalho, e o direito ao pão, e o direito à sua liberdade, de poder circular. Portanto, todos esses direitos estão a querer ser-nos subtraídos por alguém, chamem-lhe o que quiserem, nova ordem, nova em desordem. Eu acho que é mais desordem, porque a mim desorganizam-me toda, eu fico nervosa lá em casa, fico toda desorganizada, portanto, de ordem não tem nada. E isso está a acontecer, mas nós todos ficamos com um bocadinho de medo. Eu também sou uma pessoa medrosa. Eu sou medrosa, eu não vou dizer que não sou, mas também sou estoica, também sou guerreira, também sou mulher que se calhar dar o corpo às balas e as pessoas sabem. E portanto, falo-ei, se necessário for, darei o meu corpo às balas e morrerei de pé. Eu digo isto porque realmente aqui não há meia medida, não há meias tintas. Ou nós estamos para o povo, ou nós estamos contra o povo. E eu adoro o povo. Pá, I'm sorry. Para os homens donos do poder que acham que podem vir e pôr e dispor, não é bem assim. Tem que saber socializar e tratar bem os mais humildes. Tem que os tratar bem. Verdade. Temos de tratar bem toda a gente. Exatamente. Em parte já respondeu, mas vou-lhe fazer uma segunda questão relativa ao ataque que sofreu da locutora, que no passado deve ter sido vítima de bullying, não sei. Hoje em dia, no mundo da comédia, onde a tal locutora diz pertencer, desapareceu o género de piadas inteligentes, tipo Monty Python, e passámos a ver estas pessoas sem talento que só sobressaem a fazer ataques mesquinhos e sem qualquer pudor. O que é que se passou com o mundo para este tipo de trabalho passar a ser admirado? Estamos a perder empatia? O que é que se passa? Estamos a perder empatia, compaixão, a dor do outro não nos toca minimamente, ficamos frios. Eu, como ainda me comovo por tudo e por nada, como Fernando Pessoa, considero que isso não se pode perder. É evidente que existe uma tendência também, por quem quer que seja, que está a tentar orientar as nossas vidas, de relativizar a compaixão. Não há dúvida nenhuma, porque, por exemplo, eu ia aqui nomear a sexualização. Eu acho que a sexualidade sempre foi um bocado mágica. É algo mágico. O querer o outro, o querer sentir o outro, o querer olhar, perder-se nos olhos do outro, viajar sim, porque se viaja nos olhos do outro. Basta querermos. Está-se a querer perder isso. Está tudo muito a padronizar-se em conformidade com uma corrente que é o materialismo. Mas perder a romantização da coisa. Não há romantização. E, de facto, o amor... Conquista, Sim. E, portanto, quando isso começa a acontecer, as pessoas começam esse pragmatismo da cá, dá-me a mim uma queca, que eu dou outra queca, pá, já tens mais programa, querida, para fazer. Dá-me uma quecazita que é fixe e tal. Isso, para mim, eu não concebo um mundo assim. Eu concebo um mundo com amor. Eu sou filha do amor e serei filha do amor ou neta do amor ou o que for até morrer. E eu não vou abdicar de ter compaixão, não vou abdicar de sentir amor pelo próximo, jamais. E, portanto, não me venham para cá com bora aí todos mostrar o rabo, bumbum, que isso é que é giro. A mulher cada vez está mais objetificada, é uma coisa inacreditável. Eu um dia destes tive que ir ali a um desses coisas das redes sociais, nem me lembro agora o nome, por causa da minha filha, a minha mais nova, que cantarolou por lá uma coisa que era uma tendência qualquer, e eu fui lá ver. E de repente eu vejo aquilo, vocês vão saber o que é, e aquilo é só rabos a abanar. Fiquei chocada. É o que vende hoje em dia, é o que vende. Fiquei chocada, mas é o que vende. Então, mas a mulher é um objeto. Então, mas minhas queridas, é isto que queremos para as mulheres no mundo? Adelaide, estamos agora a chegar ao fim do nosso programa. Que palavras, alguma coisa gostasse de nos dizer? Sim, eu tenho algo para dizer. E é uma coisa da maior importância, na minha opinião. Quando eu era menina, as pessoas iam presas
assim, sem mais nem menos, sem poderem recorrer a ninguém, nem gritar a ninguém, nem dizer nada a ninguém, eram pura e simplesmente levadas para prisões só porque contestavam o poder instituído e onde eram torturadas com água até ao pescoço, com música muito alta. Isso são duas das coisas que eu sei que aconteciam nos presos políticos antes do 25 de Abril. Fui uma privilegiada e com 14 anos eu vi acontecer a liberdade, graças aos Capitães de Abril, a quem estou grata eternamente. Esse foi o testemunho que me foi passado. E eu lamentaria muito que o testemunho que nós, os da minha geração, que tiveram o privilégio de viver em liberdade, eu lamentaria muito que o testemunho que nós passamos agora aos nossos netinhos e aos nossos filhos fosse o testemunho de uma nova ditadura. Lamentaria mesmo muito. Temos que ser guerreiros, temos que lutar pela nossa liberdade. Adelaide, muito obrigada por ter estado connosco, muito obrigada por ter dito aquilo que achava e que realmente pensava. Espero voltar a vê-la mais vezes. Aí, obrigada e até ao próximo programa O Elefante na Sala. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como tenho o meu emprego, também não me importei. Agora estão-me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. O povo português já sofre há muitos anos. A arte, para mim, é e será sempre a vanguarda do pensamento. E quando não for, a arte é puro entretenimento e eu nunca vi a arte como puro entretenimento. Eu não fui. Eu nunca fui apoiada pelo governo por coisa nenhuma. Nunca, nem na gravidez, nem no parto, nem em coisa nenhuma. Portanto, eu estou habituada a ser muito, muito autossuficiente em relação ao poder, em relação ao governo. Eu não fui. Eu nunca fui apoiada pelo governo por coisa nenhuma. Nunca, nem na gravidez, nem no parto, nem em coisa nenhuma. Portanto, eu estou habituada a ser muito, muito autossuficiente em relação ao poder, em relação ao governo. Eu não gosto que me calem. Se me calarem, têm que me matar mesmo. Tranquilo. Isso é negação. Achar que não existe nova ordem mundial